Bem-vindo à maratona de filmes baseados na obra do escritor Stephen King. Eu sou Jefferson Sarmento e a nossa conversa de hoje é sobre Cujo, o Cão Raivoso, esse filminho de 1983, bem baratinho, que adapta o livro homônimo do Stephen King, lançado em 1981. Eu preciso confessar que eu não estava muito entusiasmado para reassistir ao filme ou reler Cujo. A primeira vez que eu assisti ao filme foi antes de ler o livro, foi há muito tempo atrás, numa cópia VHS muito vagabunda, e eu tive péssimas impressões sobre o filme. Acabei lendo o livro um tempo depois, um pouco sem paciência, eu não gostava muito da história e acabei não gostando do livro também. Só que essa releitura, nessa edição belíssima, charmosíssima que a Suma lançou em 2016, acabou me fazendo redescobrir a história e ter mais vontade de assistir ao filme novamente e fazer o vídeo para vocês. Então segura aí um pouquinho que a gente já já volta com Cujo, o Cão Raivoso. Cujo é um filme nervoso e angustiante. Já o livro acrescenta aí na sua lista pessimista e trágico. Conta a história de uma mãe adúltera que fica presa dentro de um carro enguiçado numa propriedade erma com seu filhinho de 5 anos. E ali do lado de fora, um enorme cachorro São Bernardo que contraiu raiva e fica esperando os dois saírem do carro. O diretor Lewis Stig, ele nunca fez nada muito memorável, não. O que provavelmente é mais lembrado é um filme B de jacaré chamado Alligator, que passou centenas de vezes no SBT na década de 80 e acho que lá pela década de 90 também. Mas eu posso assegurar que algumas cenas de Cujo são realmente muito impactantes, muito nervosas. Tanto que ele figura entre os 100 filmes mais assustadores da lista Bravo e ganhou meia dúzia de prêmios na época em que foi lançado. Mesmo assim, é um filminho B, um excelente filminho B. I don't think you're my brother. There's no such thing as real monsters. I saw him really. He has yellow eyes, and he has teeth, and he made sounds. What kind of sound? As cenas dentro do carro durante o cerco do São Bernardo são realmente muito angustiantes, realmente desesperadoras. O garotinho que faz o Ted Trenton, ele é excelente. É uma pena que fez poucos filmes depois de Cujo, todos eles muito obscuros, 2 ou 3 só. Já a atriz Dee Wallace é perfeita no papel. Podia ser até melhor se o roteiro adaptasse com mais apuro a dualidade da personagem, toda a carga dramática, toda a carga de culpa por ser uma mulher adúltera. O marido acabou de descobrir, ela está naquela crise de achar que ali do lado de fora tem um demônio que veio buscar os dois por conta dos pecados dela. Isso está no filme, mas não com tanta intensidade quanto nas linhas do Stephen King. A Dee Wallace, ela podia ser vista em vários outros filmes, pode ser vista em vários outros filmes da década de 80. Ela é a mãe do Elliot em E.T. o Extraterrestre. Ela esteve em Critters, esteve em Grito de Horror. E é um daqueles rostos que você acaba assistindo ao filme e fala: eu conheço essa mulher de algum lugar. Did you fix it? No, I don't have the tools. Damn this car. Take it out to Joe Cameras. It's only 7 miles. Well, I think we've arrived, Hatter. Yeah, but is anybody home? Hello? Cujo! O filme Cujo retrata o cachorro simplesmente como um animal que contraiu raiva lá na primeira cena, quando ele está correndo atrás da lebre, enfia a cara dentro do buraco, o morcego vem e morde o nariz dele. É um bicho que simplesmente está doente e ataca as pessoas em consequência dessa doença. Já o livro do Stephen King, ele tem um tom ligeiramente fantasioso. Ele sugere em vários momentos, ele nunca afirma, ele nunca apresenta um elemento efetivamente sobrenatural na história, mas ele sugere em vários pontos, ao longo de toda a história, que pode existir sim alguma coisa a mais na história, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa fantasmagórica rondando a cidade e até fazendo com que o cachorro haja de maneira mais estranha do que simplesmente um cachorro que contraiu raiva. É aqui que nós começamos a atravessar a ponte que existe entre o livro Zona Morta, o livro anterior do Stephen King, e o livro Cujo. Uma ponte que não existe nos dois filmes, no filme Na Hora da Zona Morta e no filme Cujo, simplesmente porque são duas produtoras diferentes e esse elemento de conexão, esse link não foi aproveitado.
Pois na história do livro Zona Morta, o xerife de Castle Rock, George Bannerman, que aparece nas duas histórias, tanto nos dois livros quanto nos dois filmes, ele vai até a casa do pai do Johnny, onde o Johnny está morando, para pedir ajuda ao Johnny para encontrar um assassino que está atuando em Castle Rock há vários anos, um assassino que está matando mulheres, senhoras e agora crianças, e ele quer a ajuda do Johnny para descobrir quem é esse cara. O Johnny, depois de relutar um pouco, ele acaba indo para Castle Rock e descobre que, na verdade, o assassino é um dos ajudantes do próprio xerife Bannerman, o Frank Dodge, e o Frank Dodge acaba se matando numa cena logo depois que é descoberto na própria casa. O Johnny e o George Bannerman vão até a casa do Frank Dodge para poder confirmar a verdade, para poder dar voz de prisão ao Frank Dodge, e o Frank Dodge acaba se matando. Hey, Joe. I can't come right there. I don't see for long. All right. You pull while I push. No, I can't get it. Pull. Voltando à história de Cujo, já se passaram alguns anos desde que o Frank Dodge morreu, desde que a cidade descobriu que um dos seus habitantes, um garoto que a cidade viu crescer, na verdade era um assassino psicótico, um assassino de meninas, mulheres e senhoras. E a cidade usa o nome do Frank Dodge como se fosse realmente alguma coisa fantasmagórica, um bicho-papão. Eles contam histórias para as crianças malcriadas, eles falam, olha, o Frank Dodge vem te buscar à noite, e eles criam mistérios ao redor do nome do assassino, do nome do Frank Dodge. E essa aura de fantasma, essa aura de cidade assombrada é onde entra a família dos Trenton, que não é de Castle Rock. Eles vão morar em Castle Rock, eles não estavam presentes quando o Frank Dodge foi morto, e é nessa cidade que a família vai morar, dentro dessa aura de coisa sobrenatural que talvez seja só história do populacho, seja só história para a criança ficar assustada. Mesmo assim, existem várias cenas em que isso é reportado para a história da família, mesmo eles não conhecendo a história por trás do assassino psicótico de Castle Rock. Como, por exemplo, quando o armário do garotinho, do Ted Trenton, insiste em se abrir à noite. Todas as noites o armário se abre sozinho e o garotinho vê alguma coisa lá dentro. O garotinho não conhece a história do assassino, mas fica aquela aura de coisa assombrada realmente. O próprio leitor, ele associa o Frank Dodge como uma presença realmente real, sobrenatural. E aí vai o talento do Stephen King em usar a própria fama como escritor de histórias de horror, escritor de histórias de coisas sobrenaturais, para criar dentro da cabeça do leitor essa sensação de que existe realmente alguma coisa sobrenatural. Só que no fim da história, ele joga um balde de água fria na cabeça do leitor e diz o seguinte, não, existe uma explicação lógica, uma explicação física para o que acontece com aquela porta. Ele nunca afirma em momento nenhum que existe realmente algo de sobrenatural. Ele cita aquilo que as pessoas na cidade dizem, ele cita os sentimentos do garoto, ele cita os medos da mãe do Ted, do pai do Ted, do próprio garotinho, e isso vai incutindo dentro da cabeça do leitor aquela sensação de que realmente, olha, pode existir alguma coisa errada, alguma coisa fora do mundo comum, alguma coisa mágica e sobrenatural nessa história. Só que no fim de tudo, é você que decide se você quer acreditar que existe realmente alguma coisa de sobrenatural ou não. O filme não aproveita absolutamente nada dessa carga sobrenatural do livro do Stephen King, que na verdade, para mim, sinceramente, ela nem existe. Ela é só o talento do Stephen King em transformar um texto puramente físico, um texto puramente concreto em alguma coisa que pode sugerir, que sugere os fantasmas e o medo sobre-humano, o medo sobrenatural que nós sentimos às vezes. Bom, tá na hora de um spoiler tenebroso na concepção mais profunda da palavra. Se você ainda não leu o livro, se você ainda não assistiu ao filme, se quer ler o livro, se quer assistir ao filme, eu te recomendo que simplesmente desliga esse vídeo e dá um fora daqui. Agora. Desligou? Ainda não. Então fica aí por sua conta e risco. Acontece que o Stephen King ele já declarou várias vezes, ele já escreveu isso inclusive no seu livro sobre a escrita, que quando ele escreveu Cujo e algumas outras histórias, ele estava sob efeito pesadíssimo de drogas. Ele não se recorda de determinados trechos da história, de como ele estava ou por que ele escreveu, porque ele tomou determinadas atitudes nessa história, determinados caminhos nessa história.
isso não prejudicou a qualidade narrativa da história. Cujo é um drama familiar muito forte, muito potente e muito conectado. A história tem uma linha narrativa muito forte e muito bem concebida, mas ele simplesmente foi mais cruel do que normalmente ele foi até aquele momento. Cruel, inclusive, com um garotinho de 5 anos que é super fofo, super carismático. É um garotinho daqueles que você tem a sensação de que você quer proteger, que os pais amam muito, apesar da crise do casamento. E ele usa esse personagem, esse garotinho super fofo, esse garotinho super frágil, como se fosse uma punição aos pecados dos pais, aos pais que estão ausentes, ao pai ausente, o Vic Trenton, que está sempre trabalhando, que está sempre tentando manter a família, como se ele fosse o macho alfa mantenedor da sua família, da esposa e do filho, e acaba relegando a segundo plano essa esposa. É como se fosse uma punição para essa mãe adúltera, como se o garotinho, o que acontece com o garotinho e toda a dor que ela passa, principalmente ela como mãe presa dentro do carro com um filho que está prestes a morrer, que está sufocando, que está sem água, que já passou 3 dias debaixo de um sol de um verão escaldante na Nova Inglaterra. É como se o Stephen King focasse aquele sol, colocasse uma lente de aumento com o sol exatamente na cabeça dessa esposa adúltera para dizer: eu tô te punindo, eu tô colocando aquele monstro, aquele demônio ali fora para punir os seus pecados. Seja como for, os produtores, o diretor do filme, eles não tiveram a mesma sensibilidade ou coragem ou crueldade do Stephen King quando escreveu o final de Cujo, o final do personagem Ted Trenton, aquele garotinho super frágil, sensível, fofo, que você realmente tem vontade de proteger, de não deixar que nenhum mal aconteça com ele. Existem algumas cenas do filme que são muito impressionantes, muito angustiantes, principalmente do meio para lá, quando os dois, a mãe e o filho, já estão ali dentro há vários dias, debaixo daquele sol, sem água. O garoto começa a sufocar, ele começa a ter as suas crises. E são cenas realmente muito realísticas, que você termina de assistir o filme e fica com aquilo na cabeça, porque aquilo pode ser uma coisa realmente real. Não é coisa simplesmente de um filme de terror, de um filme de horror sobrenatural, de fantasma que você realmente não acredita de verdade. São coisas que podem acontecer à luz do dia. Quantas notícias você viu num jornal sobre um pai que pode ter esquecido uma criança dentro do carro num dia de sol muito quente? Então, Cujo realmente é um filme muito impressionante, principalmente por essas cenas. Ele tem alguns problemas no seu clímax, ele tem alguns problemas de adaptação, mas é um filme que eu recomendo. Não é um super filme, não é um filmaço que você vai terminar de assistir e vai ser memorável por longos anos, mas é um filme que você vai terminar de assistir e vai dizer: cara, é um filme que realmente me aterrorizou. Bom, esse vídeo termina aqui e eu vou fazer aqueles pedidos comuns de todo final de vídeo. Que você curta o vídeo, que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, principalmente aqueles que adoram histórias, adoram os livros e os filmes baseados na obra do Stephen King. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para poder receber as notícias de que chegou vídeo novo. E eu te vejo no próximo vídeo.